Depois de alguns pedidos, estou aqui de novo para gravar um vídeo de fine line. Lembrando que no canal já tem um tutorial passo a passo de como fazer um fine line, porém em pele artificial. Mas dessa vez eu trouxe um fine line na prática, em pele humana mesmo, para vocês verem como que é realmente. Então, já vai deixando o seu like no vídeo logo no começo, se inscreva no canal se você for novo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e bora lá pro vídeo. Então, esses batoques já preparados, eu preparei para a tatuagem toda, porém eu vou mostrar realmente no próximo vídeo, né, que eu vou usar os sumis para fazer a leoa, tá? Porém, o fine line eu vou usar apenas o preto puro, eu não diluo e eu não tonalizo, tá? Eu faço apenas com preto puro. Antes eu também fiz um freehand básico, assim, rapidinho, só para não começar logo no seco, da flor assim logo de cara, né? Para o desenho ficar até mais harmônico, né? Eu acrescentei uma folhinha assim e alguns detalhezinhos. E eu uso uma caneta normal mesmo para fazer, porque eu não tenho muito costume de fazer freehand, né? Se eu fosse realmente focar nisso, eu compraria uma caneta própria para freehand, porque essa caneta em si, ela apaga muito fácil, né? Então eu uso só para fazer esses detalhes mesmo, como por exemplo a folha, né, que eu fiz no momento. E alguns detalhezinhos assim a mais, mas eu não costumo fazer freehand assim muito elaborado não. Bom, bora lá pra prática. Eu tô usando uma agulha de 10 3RL, tá? E a máquina que eu estou usando é a Decaleb. E foi uma das primeiras tatuagens que eu testei essa máquina. Foi o primeiro fine line que eu testei com essa máquina. No começo, nessa folhinha, eu tava sentindo um pouco de dificuldade. Porque eu tava testando ainda, eu tava, né, entrando ainda na vibe dessa máquina. Eu tava vendo como que ela funciona, como que ela se comporta. Então, no começo, tá vendo que algumas partes estavam difíceis de pigmentar, tava um pouco falhando, né? E, gente, ó, olha como essa caneta sai com muita facilidade. Eu passei 2 vezes o papel e ela já saiu. Mas eu não deveria ter passado o papel desse jeito também, né? Mas, enfim, como eu já sabia como era o desenho, então eu fiz no freehand na raça mesmo. Logo na agulha. Enfim, gente, ó, nessa parte dá pra ver bem a dificuldade, não saía a tinta, parecia que não saía, ficava falhado. E alguns tracinhos estavam saindo meio que um pouco trêmula, né? Bom, por isso que é bom a gente se familiarizar, né, com o material que a gente tá lidando, principalmente quando for um material novo, né, que a gente adquiriu, quando a gente basicamente se acostuma com um certo material, né, com uma máquina, com uma batida, com uma voltagem, aí a gente muda de máquina, mesmo ela sendo melhor do que a outra, leva um tempinho pra gente se adaptar. Então, os primeiros traços, assim, provavelmente não vai sair do jeito que a gente quer. Então, a gente tem que ter calma, tem que ter cautela, né? Tem que ter paciência, realmente, para conseguir, né, chegar num resultado legal. E eu não cortei essa parte justamente para explicar isso para vocês, tá? Principalmente se vocês estiverem começando na tatuagem, não faça de treinar na pele logo, assim como eu fiz, tá? Eu não treinei na pele artificial antes, por ser uma
uma máquina nova, porque eu já tenho, né, meio que um tempo assim na tatuagem, então eu já saberia como me comportar. Eu sei que eu iria ter um períodozinho assim de adaptação no comecinho da tatuagem, os primeiros traços, né? Eu ia descobrir qual voltagem que eu iria trabalhar na tatuagem toda, eu ia descobrir o movimento da mão, a velocidade também, tá? Então, para cada material é certo tipo de voltagem, é a velocidade da mão, aí você tem que se adaptar por você mesmo, entendeu? Não é uma fórmula que a gente segue para todo tipo de material, todo tipo de máquina, você tem que saber qual que você está trabalhando. Por exemplo, se for uma de bobina, a bobina geralmente assim ela trabalha em volta de uns 5 volts, né? Porque a bobina ela é muito forte. Então, 5 de voltagem assim já seria o suficiente, mas isso também é de acordo com a sua máquina, né? Aí você tem que ir descobrindo, mas geralmente a bobina se trabalha com essa voltagem. Quando eu trabalhei com a bobina lá no comecinho, meus traços já saíam legais por conta da bobina, porque ela é muito mais forte, ela empurra seco, né? E o traço sai mais fluido. Porém, se você for, no caso, eu passei da bobina para rotativa comum, né? Que é a Electra Pop. Eu senti uma diferença enorme, muito grande, porque a rotativa tradicional ela empurra mais macio e ela é mais fraca, né? Ela é mais fraca e mais lenta também. Então a voltagem tinha que ser lá em cima, lá para uns 9 de voltagem para conseguir empurrar e fazer um traço legal, entendeu? Mesmo assim era um pouco mais difícil. Então isso também vai depender. No caso da Rocket, eu usava em torno de 8 de voltagem para traçar. E essa da Rocket eu descobri, né, nessa tatuagem mesmo, que a 8 de voltagem foi suficiente também. Ah, e outra coisa, isso também vai depender do local que você vai tatuar. Se for um local que a pele seja mais flácida, mais mole, geralmente você vai ter que usar uma voltagem maior para a agulha conseguir pigmentar, penetrar de modo legal naquela pele. Porque a pele, quanto mais flácida ela for, mais você vai ter que esticar e mais dificuldade você vai ter de pigmentar. A agulha vai meio que apenas massagear por cima da pele. Então, para ela penetrar mesmo na pele, ela, ela tem que estar mais rápida, né? Então, isso também vai depender do local. Quais locais, por exemplo? Eu digo, o braço é o local mais de boa para fazer, porque é uma pele mais firme, né? Agora, se for na costela, se for no pescoço, são locais realmente muito mais difíceis de fazer, principalmente fine line. Então, prestem atenção e tomem cuidado, principalmente vocês forem iniciantes na tatuagem. Nunca pegue uma tatuagem para fine line, principalmente para fazer na costela ou no pescoço, porque vocês vão se perder e vão realmente ficar uns traços muito esquisitos, entendeu? Então vai fazendo em locais mais acessíveis, como o braço, como a panturrilha também é um lugar bem firme assim para fazer, é bem legal para fazer na panturrilha. Enfim, o comum mesmo é no braço, então abusa mesmo. Depois vocês passam por esses lugares mais assim exóticos, né, para os tatuadores. Outra dica também é esticar muito bem a pele, sendo no braço, sendo em outro local. No braço não tem muita dificuldade, então a necessidade de esticar a pele não é tanta. Mas o bom é realmente esticar a pele. Por quê? Porque quando a gente faz com a pele sem ser esticada, ela meio que fica encruada e a agulha vai passando e meio que vai picotando a pele. Ela não vai traçando. Então, quando você estica a pele, ela faz um traço mais fluido e mais consistente. Não fica aquele aspecto de picotado, sabe? Quando fica um traço assim, depois ele falha, depois vem uns pontinhos assim. Acontecia muito comigo no começo, porque eu não esticava
bem a pele. E é muito essencial esticar a pele. Agora sobre a agulha. A agulha, gente, é assim. Só agora que eu tô tendo uma afinidade maior com a agulha de 3, né? Porque antes eu tinha bastante dificuldade de usar 3RL, principalmente quando eu usava a Electra Pop. Quando eu passei para Rocket, eu senti uma diferença. Agora que eu passei para Decalab, eu senti uma confiança maior. Olha como ficou, gente. O fine linezinho, tá vendo? O tracinho ficou legal, né? Não ficou grosso, não ficou picotado e não ficou também estourado, enfim, ficou legal. A agulha, gente, vocês têm que ter um período de adaptação, como por exemplo, da 7RL eu passei para de 5, para depois passar para de 3. Quando você tiver craque na de 7, você sobe de nível, né? Digamos assim, você vai para de 5, que ela é menor do que a de 7, obviamente. E depois você vai passando, vai evoluindo e vai se adaptando. Quando você vê que tá muito bom em uma numeração de agulha, você passa para outra, entendeu? Que assim fica mais fácil. Se você passar logo de cara para 3, aí vai ser muito mais difícil de você se adaptar. Agora sobre os milímetros para fora, né? Quanto de agulha para fora você usa? Bom, eu uso, gente, bastante agulha para fora, tá? Porque eu consigo ver a agulha penetrando na pele, eu consigo ter uma precisão maior, tá? Antes eu trabalhava, eu já falei em alguns vídeos anteriores que eu já trabalhei com agulha bem recuada, porque foi assim que eu aprendi. Mas eu aprendi não que eu aprendi dessa forma, mas eu fui instruída a fazer dessa forma, porque era a forma melhor que o tatuador que me passou a dica, era da melhor forma para ele. Ele se adaptou dessa forma. E eu fui testar, obviamente, porque no começo a gente testa de todas as formas até encontrar a forma que a gente se adapta. E eu testei essa forma e eu não gostei. Por quê? Porque ele usava a agulha bem recuada, pro bico encostar na pele e ele sentiu uma firmeza na hora de traçar. Porque o bico encostando na pele meio que causa é meio que uma ilusão que tá tendo um apoio, entendeu? Então a agulha passa entre a borda da biqueira e a borda da biqueira encosta na pele e dá a impressão que tá tendo um suporte lá. Porém, a gente não vê como que tá saindo o traço e a gente não vê a agulha. Então, isso para mim não era um ponto positivo. Então, eu fui lá, pesquisei outras formas de fazer e encontrei essa forma aí de colocar a agulha bem para fora, mas não tanto, né? Porque quanto mais agulha para fora, menos a tinta consegue chegar até a ponta e pigmentar. Então, tem que ter um equilíbrio também. Então eu coloco a agulha bem para fora, mas porém não tanto também. Acho que uns 2 milímetros para fora, por aí. Porque se você for ver, se você colocar muito recuada, enfim, aí vocês vão testando. Testa a agulha recuada depois para fora. No meu caso, né, eu me adaptei com a agulha bastante para fora. Eu também já vi muitos tatuadores que se adaptaram dessa forma aí. No começo dá um pouco de insegurança, porque quanto mais agulha para fora também, mais você vai ter que meio que equilibrar a agulha, entendeu? Na pele. É uma coisa bem louca, assim, que só na prática que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas a agulha bastante para fora, você vai ter que equilibrar, assim, e fazer um traço. Mas o bom é que você vai estar enxergando a agulha e enxergando o que você vai estar fazendo. Isso facilita nesse quesito, tá bom? Enfim, agora eu vou falar sobre a tinta. Bom, gente, eu já testei algumas técnicas também de usar a tinta diluída para depois passar o preto puro. Eu não gostei, eu odiei essa técnica. Porque é o seguinte,
todas as tatuagens que eu testei essa técnica, deu errado, a cicatrização ficou horrível, ela sumiu. Como que é essa técnica? Essa técnica consiste do quê? Você fazer um sume com 1 ou 2 pingos de preto e o resto de diluente. Aí você vai traçar absolutamente o fine line todo, né? A letra, a flor, enfim. Você vai traçar ela toda. Pra depois você vir com preto puro e traçar novamente em cima dessa linha aí com o sume. E o sentido, né? Seria o quê? Seria que na cicatrização tivesse menos risco de cicatrizar com falha, né? Porém, isso pra mim foi totalmente contrário. Eu já testei várias vezes e todas essas vezes falharam, tá? Eu já vi um ou 2 tatuadores que ensinaram dessa forma e eu não gostei. O importante é testar e ver se funciona pra você. Se não funciona, então parte para outro ensinamento, né? Até você conseguir encontrar uma técnica que você se encaixa. Nessa técnica eu absolutamente não gostei. Além de dar muito mais trabalho, além de ser muito mais difícil também, porque você vai ter que passar exatamente na linha onde você passou anteriormente, né, com sume, e depois passar o preto. Além de você ter mais dificuldade, você também vai ter mais trabalho e o resultado não vai ficar bom. No meu caso, não deu certo, né? Mas, pelo menos eu testei e vi que aquilo lá não funciona. Bom, já uso o preto puro mesmo. No caso, a tinta que eu tô usando é a Ultra Black, né? Ela serve... A proposta dela é o seguinte: serve tanto para sombra, tanto para traço. Porque para traço ela não vai expandir, então ela não vai estourar, porque ela não é tribal. E para sombra também serve, porque ela é preta o bastante para fazer isso. E para conseguir construir tonalidades com diluente ou com branco, né? Preto e cinza. Essa é a proposta da tinta, tá? Depois eu vou gravar um vídeo se realmente ela cumpre o que ela faz, se ela faz realmente isso, se ela é boa, se vale a pena e etc. A tinta que eu tô falando é a Ultra Black da Electric, tá? Que anteriormente era da linha da Easy Glow, mas agora virou uma linha independente, é apenas Ultra Black. O rastelado mudou algumas coisas também desde o último vídeo que eu gravei, né? Fazendo rastelado. Eu adaptei com outras técnicas também que ajudou a melhorar, tanto na cicatrização quanto na prática. Bom, o que mudou foi basicamente que eu não uso mais sume, né? Não uso mais diluente, eu uso preto puro também para fazer o rastelado. A velocidade, né, a voltagem eu uso a mesma, tanto para traçar quanto para fazer o rastelado. O que muda é que no rastelado eu faço muito mais rápido, né? Eu faço um movimento muito mais rápido para realmente ficar esse aspecto de pontilhado, né, seguido. E no rastelado eu não estico a pele, porque quanto mais estica, mais juntinho ficam os pontos, né? Por isso que a gente estica bastante para fazer o traço, mas pro rastelado não é preciso fazer isso. Então, para ficar esse aspecto de pontilhado, bem assim, um do lado do outro, rastelado mesmo, aí eu prefiro não esticar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram, se ajudou ou se acrescentou em alguma coisa, se reforçou, deixe seu like, deixe sua sugestão, deixe sua dica também nos comentários, se inscreva no canal se você for novo, ative o sininho, mande para seus amigos, me siga lá no Instagram também. E é isso, até o próximo vídeo.